Olá a todos! Vamos dar início à nossa aula. Eu sou a professora Gisele Palmeira, professora do componente de Biologia, e agora vamos observar o objeto de conhecimento e o detalhamento da aula. O objeto de conhecimento, peixes, e o detalhamento é características gerais e principais representantes dos peixes, os agnatos, os condrictes e os oisteichtes. Então, essa é a nossa aula, vamos dar início. E para falar sobre os peixes, né? A gente conhece muito bem as espécies que fazem parte desse grupo, conhecemos as principais características, são animais que vivem no ambiente aquático. A gente inicia a aula no aquário, né? Então a gente está aqui no aquário, a gente consegue observar algumas espécies de peixes passeando aqui por esse aquário, né? A gente consegue identificar algumas delas, né? E a gente vai falar sobre elas no decorrer dessa aula. A gente vai observar que cada espécie que aparece aqui nesse aquário faz parte de um grupo dentro dos peixes, né? Então eu tenho aqui, por exemplo, né, indo lá para o cantinho, a gente observa a arraia, né? Então a arraia está ali, ó, nadando nesse ambiente. Ela é um peixe que a gente vai já observar que está dentro do grupo dos peixes cartilaginosos. Aqui, ó, eu observo bem acima da minha cabeça passando um pirarucu, né? Quando a gente fala do pirarucu, a gente está falando já de um outro grupo de peixes que são denominados de peixes ósseos, né? A estrutura do corpo, né, desses animais é constituído por ossos, né? Por isso que eles são denominados peixes ósseos. A gente observa também o seu formato, né? Um formato fusiforme, que facilita o processo de locomoção desses peixes no ambiente aquático, né? Ele tem características como a presença de muco. O muco vai facilitar ali também o nado desses animais, evitar o atrito com a água, entre outros fatores. E lá atrás, ó, bem lá no fundo, eu observo uma outra espécie, né, que é denominada de lampreia. Ela também faz parte do grupo dos peixes, está no ambiente aquático, apresenta muco, mas ela tem uma característica bem importante, é que a boca dela é circular, ela não tem mandíbula, né? Então ela está dentro do grupo que a gente chama de agnatos. Então aqui a gente observa a representação de espécies que fazem parte desses três grupos que estão relacionados dentro dos peixes, né? Então nos peixes a gente encontra animais que não apresentam mandíbulas, como a lampreia, lá no fundinho, né, realizando ali aquele nado mais ondulado, como a gente consegue observar. O pirarucu, que está relacionado com as espécies que tem ali o seu tecido ósseo, e a arraia, né, que tem ali o tecido cartilaginoso, né? Então a gente vai observar novamente aqui o passeio desses animais nesse aquário para a gente dar início à nossa aula sobre peixes e conhecer mais sobre cada grupo desse, né, que faz parte aí dos peixes. Vamos iniciar observando as características gerais sobre os peixes. Olha só. O peixes, ele faz parte aí do maior grupo de vertebrados, né? Então aqui a gente já começa a estudar sobre os vertebrados. Vertebrados são aqueles animais que apresentam uma coluna vertebral, né? Então essa característica, quando a gente vai começar a estudar o grupo dos vertebrados, a gente geralmente inicia estudando sobre os peixes. Uma outra característica é que eles são exclusivamente de ambiente aquático, né? Então ele tem características específicas para viver nesse ambiente, né? Eles podem viver no mar, podem viver no rio, né? Existe uma grande diversidade, uma grande quantidade também de água, né, no nosso planeta, para que ocorra essa grande diversidade de peixes também. Tanto no ambiente salgado, né, na água salgada, quanto na água doce, né, que são os rios, os lagos. Uma outra característica também é que eles são ectotérmicos, né? Quando a gente fala que eles são ectotérmicos, é que eles não conseguem manter a temperatura corporal.
A temperatura do corpo desses animais é de acordo com o ambiente, né? Então, o ambiente externo vai ali modificar a temperatura corporal dessas espécies, né? Uma outra característica é que eles apresentam a respiração branquial. A gente vai observar nas próximas imagens essa estrutura que é denominada brânquias, onde ocorre a troca dos gases para a respiração dessas espécies, a troca do oxigênio pelo gás carbônico, né? Então, a água ela vai levar o oxigênio até essa estrutura chamada de brânquias, e nessa estrutura o oxigênio é trocado pelo gás carbônico, onde ele sai também por essa estrutura, que a gente vai já observar com mais detalhes. Ele apresenta o sistema circulatório fechado, né? Ele tem ali duas cavidades, um átrio e um ventrículo. O sistema circulatório também denominado simples, porque ele passa somente uma vez por esse sistema. Quanto ao digestório, ele é completo, né? Quando a gente fala de sistema digestório completo, a gente fala que tem duas cavidades nesse sistema, tem a boca e tem o ânus. E quanto ao hábito alimentar, a gente vai observar que tem espécies que são herbívoros, né, que se alimentam ali de vegetais, espécies que são carnívoros, onívoros e até dentritívoros, né? Então, como a gente já sabe que é um grupo bem diverso, existem também diversos hábitos alimentares de acordo com a espécie, né? Então, a gente vai observar agora a classificação dos peixes. Olha só, a gente tem aqui a classificação de acordo com o seu grupo, né? A gente já sabe que ele faz parte do grupo dos vertebrados, e dentro do grupo dos vertebrados, ele vai ter aqui as ramificações, que vai definindo ali outros grupos. Primeiro, a gente observa aqui os agnatos. Os agnatos são os peixes que não têm mandíbula, né? São peixes sem mandíbula. Então, o A vem de negação, gnatos de mandíbula. Peixes sem mandíbulas estão representados aqui pelos agnatos. Depois a gente tem aqui essa outra ramificação, onde a gente observa que esses peixes apresentam mandíbulas, que são o gnatostomata. Dentro desse grupo, a gente tem duas ramificações. Essa primeira, que é denominada de condrictis, e essa segunda, que é denominada de osteíctis. Condre vem de cartilagem, então são peixes que apresentam um tecido cartilaginoso na sua constituição. O osteíctis, o oste, vem de ósseo, então aqui os osteíctis são peixes que apresentam um tecido ósseo, tá bom? Então, essa é a divisão, né, a primeira divisão ali do grupo dos peixes. Temos os agnatos sem mandíbula e temos os com mandíbula, que está dividido entre os cartilaginosos e os ósseos. E aqui a gente inicia observando o grupo dos agnatos, né? Então, se ele não tem mandíbula, ele vai apresentar a boca aqui, ó, no formato circular. Se eu observar essa imagem com bastante detalhe aqui embaixo, eu consigo identificar a boca circular desse animal, né? Então, ele vai apresentar algumas placas, alguns dentes que vão perfurar o animal que ele vai predar para se alimentar, e aí no momento que ele perfura, ele vai sugar o sangue, né? Então aqui a gente tem um representante, que é a lampreia. Então, para realizar o seu processo de nutrição, de alimento, ele não tem mandíbula para morder, né? A mandíbula é essa estrutura onde a gente consegue movimentar a nossa boca, ele não tem essa mandíbula. Então o formato é circular, e aí como estratégia de alimentação, os seus dentes, eles conseguem perfurar a carne do outro animal. E aí quando ele perfura, ele consegue ali, né, fazer uma espécie de raspagem e sugar esse sangue, tá? Então é assim que ele consegue se nutrir. Uma outra característica é que ele vai ter esse esqueleto cartilaginoso, e dentro desse grupo encontramos tanto lampreias quanto feiticeiras, né? A gente observa também que a estrutura de nadadeiras é pouco desenvolvida, né? Ele vai ter aqui uma nadadeira caudal, né? Uma nadadeira pouco desenvolvida, que vai facilitar a movimentação dessas espécies. Uma outra característica que a gente consegue observar
são as brânquias, nessas estruturas como se fossem os orifícios, que é por onde passa a água, né? Então a água entra pela boca, na estrutura das brânquias ocorre a troca de oxigênio pelo gás carbônico e a água sai por essa estrutura que são denominadas fendas branquiais, que são aberturas onde essa água consegue sair. E quando ela sai, ela vai levando ali o gás carbônico, né? Então é importante a gente entender essa troca de gases, a importância da substituição do gás carbônico pelo gás oxigênio no organismo das espécies, né? Então esse aqui é um representante bem famoso aí do grupo dos agnatos e agora vamos observar sobre os condrictes. Quem são os condrictes? São os peixes cartilaginosos, né? A sua estrutura é feita principalmente ali por cartilagens. Eles não possuem ossos e são constituídos pela cartilagem. Apresentam escamas denominadas placoides. Se a gente observar essas escamas com bastante detalhes, elas têm umas estruturas mais pontiagudas, né? Ela é diferente das escamas que a gente conhece ali em outras espécies, né? Ela tem uma espécie de placa um pouco pontiaguda assim nas suas extremidades. Quanto ao processo de reprodução, no caso dos cartilaginosos, a reprodução ela acontece através de uma fecundação que é denominada interna. A estrutura responsável pela fecundação interna é chamada de claspe. A gente vai observar que claspe está relacionado com uma das nadadeiras, a nadadeira ventral dessa espécie, onde ela vai se transformar nesse claspe por processo de fecundação interna. Então ele acontece dentro da fêmea. Uma outra característica que define ali os cartilaginosos é a boca. A gente vai observar que a boca é ventral, ela está também nessa região do ventre, abaixo desse animal. Ele vai apresentar fendas branquiais, que são as aberturas por onde a água vai passar, levando ali o oxigênio que esse animal precisa para sua respiração. Vai apresentar cloaca, a excreção de ureia e a ausência de bexiga natatória. Então essas informações a gente vai observar com mais detalhes na nossa próxima imagem. E aí a gente tem um representante bem famoso do grupo dos cartilaginosos, que é o tubarão. Além do tubarão, tem também a raia, que é bem famosa aí, que a gente conhece bastante. Mas para representar os cartilaginosos, nós trouxemos aqui esse tubarão. E aí a gente vai conseguir observar aqui nessa espécie algumas características do tubarão. Então a primeira é que ele apresenta esse tecido cartilaginoso. Vou apontar para vocês aqui algumas partes dessa anatomia, onde a gente consegue identificar aqui a narina, o olho desse tubarão e a região da boca, Quando a gente fala de ventral, a gente está falando aqui dessa região abaixo, então ele vai apresentar essa boca nessa região ventral do seu corpo. Aqui a gente consegue identificar também o sistema digestório, que vai iniciar na boca, vai passar pela estrutura da faringe, ele tem aqui o estômago até que ele chega no intestino, Então a gente observa esse aspecto meio espiral do intestino, que facilita o processo de absorção dos nutrientes, Vai ter um contato maior dos nutrientes com o sistema circulatório. E aí a gente tem a cloaca, que é por onde ocorre a eliminação. Uma outra característica que a gente pode observar, aqui a gente tem um macho, olha o testículo presente aqui nessa espécie. Ele vai apresentar as nadadeiras, nadadeira peitoral, que vai auxiliar o processo de locomoção, onde ele vai conseguir ali realizar a sua locomoção dentro da água. Nadadeiras dorsais, uma maior, uma menor, a nadadeira caudal e essa nadadeira pélvica que está relacionada com o processo de reprodução, que é o claspe, Então a nadadeira pélvica, que no caso do macho, ela se transforma no clasper, onde ocorre a fecundação interna dessas espécies, A gente observa aqui o rim, o baço, outras estruturas, e uma estrutura também bem importante é que o fígado dessas espécies,
eles têm bastante lipídios, eles são bem desenvolvidos e eles funcionam como, por exemplo, a bexiga natatória dos peixes ósseos. Né? Então, qual é a função do fígado? Ele auxilia esse animal a subir e a descer no ambiente aquático. Né? Então, essa quantidade de lipídios que está presente no fígado está relacionado também com esse movimento de subida e descida dessas espécies, tá? E aí vamos agora observar as características dos osteíctes, que são os peixes ósseos. Né? Então aqui a gente vai observar que os peixes apresentam a estrutura de brânquias, mas ela é coberta por uma estrutura que é denominada de opérculo, que a gente vai já observar na imagem. Aqui, para realizar esse movimento de subida e descida na água, ele já apresenta a bexiga natatória. E no caso dessa bexiga natatória, ele está relacionada com os gases, né? O gás que vai entrar ou que vai sair dessa bexiga para auxiliar esse movimento na água. O corpo ele é fusiforme, a pele apresenta muitas glândulas mucosas para eliminar esse atrito com a água e também proteger de micro-organismos. As escamas são finas e flexíveis. A maioria das espécies é ovípara e apresenta a fecundação externa. Né? Então, quando a gente fala de espécies ovíparas, é que existe uma fase do desenvolvimento onde ela coloca ovos. E quando a gente fala que a fecundação é externa, é porque tem a troca de gametas, tem o gameta masculino, o gameta feminino, mas eles são lançados para fora do corpo desse animal. Né? Então, o gameta feminino, o gameta masculino é lançado para fora do corpo e ocorre essa fecundação externa. Né? Lá na água eles vão se encontrar, ocorre a fecundação e a formação ali de uma nova espécie. Vamos observar também a anatomia de um peixe ósseo. Olha só, a gente tem aqui algumas estruturas bem importantes. A gente tem aqui a boca do animal, tem essa região que são denominadas brânquias e popularmente conhecidas também como guelras. Por cima das brânquias tem uma espécie de opérculo, né? Que é bem comum a gente observar esse opérculo. Ele faz uma espécie de uma abertura, né, nessa região. Então, o que acontece? Né? O opérculo está ali fechando aquelas brânquias, a água entrou pela boca do animal. Quando ela passa pelas brânquias, esse opérculo abre, né? Então, quando ele abre, a água consegue sair, tá? Então, esse opérculo, ele tem um certo movimento, tá? Então, é uma placa que fica ali cobrindo as brânquias desses peixes e que está relacionada com esse processo ali de movimento das águas. Lembrando que quando a água entra pela boca, ela leva oxigênio, lá nas brânquias ocorre a troca gasosa e quando ela sai pelo opérculo, ela leva o gás carbônico. Tá? Então, esse processo vai acontecendo ali para que esse animal consiga respirar no ambiente aquático. Vamos observar aqui novamente, né? Então, a gente vai voltar ali na imagem anterior, né? A gente observa aqui ó, a presença que eu falei para vocês da bexiga natatória, que a gente observa o nome de bexiga de natação nessa imagem. Então, ela vai encher de gás ou esvaziar de gás. Né? Então, esse enchimento da bexiga, ou esvaziamento da bexiga, está relacionado também com esse nado do peixe. Né? Se ele quer subir, ele vai esvaziar. Se ele quer descer, ele vai encher essa bexiga de ar. Né? Então, ela tem essa importância aí na anatomia desses animais. Vamos observar aqui novamente. Olha só, a gente tem aqui a representação das nadadeiras, né? Caudal, dorsal, ventral, peitoral. A gente consegue observar aqui a presença do coração. Aqui, né, o coração que apresenta 2 ventrículos, o esôfago, que faz parte do sistema de digestão. Lembrando que a digestão ela é completa, ela vai iniciar pela boca e vai finalizar aqui no ânus. Né? Então, a gente tem aqui uma representação do intestino nesse processo de absorção dos nutrientes. Tá? Então, essas são as principais características que a gente consegue observar dos peixes ósseos. Né? Então, uma outra informação bem importante, né, além da anatomia, dos órgãos que fazem parte do sistema desses animais, né, a gente vai observar também a linha lateral, né, que é bem interessante nessas espécies. Olha só, ela é responsável pela captação dos movimentos na água.
Elas são denominadas de mecanorreceptores, porque ela é responsável pela percepção das vibrações e pela transmissão para as células nervosas. Né? Então, não sei se vocês já puderam observar em vídeos, né, ou na própria natureza, vários peixes nadando juntos, né? Um cardume. E eles não se batem, né? Eles conseguem ali nadar bem próximos um do outro, mas eles não se batem. Justamente porque eles apresentam esses mecanorreceptores que auxiliam ali nesse processo de movimento, ele consegue sentir as vibrações daquele ambiente. Então, essa linha lateral que a gente vai observar aqui, ela auxilia exatamente nesse processo, né? Então, a linha lateral é essa estrutura, né? Essa linha que eu observo mais escurinha aqui no peixe, ó, que ela vem desde essa parte aqui do opérculo, próximo ao opérculo, vai percorrendo todo o corpo desse animal, né? Então, essa linha lateral, ela tem essa importância, né, de ter mecanorreceptores para fazer a percepção dessas vibrações na água, tá? Então, aqui a gente tem a representação também das nadadeiras e aqui a gente tem o opérculo, né? Aqui o opérculo está aparecendo para a gente observar com mais detalhes essa estrutura. Além disso, vamos observar também quanto ao processo de reprodução dessas espécies. Olha, a reprodução dos peixes ósseos. Os óvulos e espermatozoides, o óvulo é o gameta feminino, o espermatozoide é o gameta masculino, eles são lançados em águas calmas. Então, no momento que ocorre a fecundação, os ovos vão se desenvolver e se transformar em alevinos, que são chamados de larvas, né? Então, aqui nessa imagem, a gente vai observar o estágio de ovo, né? Depois que ocorreu a fecundação, a união do gameta masculino e feminino, ocorre a formação do embrião, depois ele vai estar nesse estágio de larva, onde ele é denominado de alevino, e a gente observa que ele continua o seu desenvolvimento, tem um peixe jovem, até chegar aqui, ó, no peixe adulto, tá bom? Então, esse é o processo de reprodução. E também, né, a gente vai observar que existem ali outros peixes onde esse desenvolvimento ele pode acontecer dentro do corpo da mãe. E aí dentro do corpo ele vai receber diretamente dela todos os nutrientes, tá bom? Então, a gente observou o processo de reprodução e essas fases, né, no ciclo de vida desses animais. E aí a gente chegou no outro momento da aula, né, que é o momento que a gente chama de curiosidade biológica. A gente vai trazer curiosidade para vocês e a curiosidade de hoje é sobre a piracema. Olha só, a piracema é uma palavra que vem do tupi e ela significa subida do peixe, né? Então a piracema ela acontece para o processo de reprodução dessas espécies. E é bem interessante a gente falar sobre a piracema, porque existe uma época do ano onde esse peixe ele precisa se reproduzir, né? E como é que ele vai saber que chegou o momento da piracema, né, que ele precisa se reproduzir? São fatores externos, fatores como a temperatura, a quantidade de chuva, a quantidade de água no ambiente onde ele está, que vai fazer com que ele identifique que chegou o momento de reprodução. E para ele se reproduzir, algumas espécies precisam realizar um esforço maior, né? Não somente lançar ali na água os seus gametas masculino e feminino. Algumas espécies, não são todas, elas precisam realizar um esforço físico. E esse esforço que faz com que ela consiga chegar no local onde ela tem para se reproduzir, né? Então a gente vai observar uma animação que vai mostrar para a gente a subida desse peixe. E a gente vai ver que nessa subida ela vai encontrar alguns obstáculos, né? A gente tem aí várias espécies de peixes. E aí a gente observa, né, que nessa subida ela encontrou ali alguns obstáculos. Tem esse obstáculo natural, que pode ser uma cachoeira, pode ser uma rocha, mas tem também obstáculos criados pelo homem, como por exemplo uma barragem, né? Inclusive as barragens, quando elas são construídas, elas já apresentam ali nas suas construções
uma escada de subida de peixe, que é justamente nesse processo da piracema que facilita a subida desse peixe naquele ambiente onde tem, por exemplo, uma barragem. Além disso, a pesca, né? Tem espécies que quando está nesse processo da piracema, elas não podem ser pescadas nesse momento. E aí também acaba sendo um obstáculo de reprodução para essas espécies, tá? Então a gente vai observar, né, que nesse momento onde ela está ali, ó, se desafiando, subindo o rio, passando por esses obstáculos naturais, ela também acontece um processo fisiológico bem importante, que é a perda ali de gordura abdominal e a produção de hormônios que são bem importantes, porque esses hormônios que vão maturar o seu processo de reprodução, tá? Então a gente observa aí a importância dessa subida para que ela consiga ali produzir o hormônio específico de reprodução dessas espécies, e aí quando ela chega lá no ambiente, a gente consegue observar aí essa representação da reprodução. E a gente observa essas duas espécies que lançaram seus gametas masculino e feminino, espermatozoide e óvulo, e aí na fecundação vai formar os ovos da espécie, né, como a gente observou anteriormente. Tá? Então esse processo da piracema geralmente acontece ali nos meses entre setembro e março, né, tem um período da piracema, e não são todas as espécies que participam, tá? Algumas espécies que realizam, na verdade, esse fenômeno de forma natural para o seu processo de reprodução, né? Para procriar ali as suas espécies. Por isso é bem importante a gente respeitar essa época do defeso, né? As espécies que não podem ser pescadas nesse período, justamente para que ela consiga procriar e se reproduzir. E aí, né, a gente está falando sobre peixes, vimos essa grande diversidade, vimos os grupos de peixes, a importância da piracema para a reprodução, mas também tem o peixe na culinária, né? Essa parte aqui é bem legal, né? A gente tem uma grande diversidade na região amazônica, né? Tem uma grande diversidade de peixes de água doce, e aí a gente consegue observar, né, um peixe frito, um peixe assado, um peixe que está ali, é uma caldeirada, né? Então, essa culinária é bem importante porque os peixes são ricos em proteínas, né? E quando a gente fala de nutrientes, a proteína é bem importante no nosso consumo. E na região amazônica a gente tem, né? A gente tem essa grande diversidade de peixes que fazem parte da culinária. Além disso, né, a gente trouxe também aqui outras curiosidades sobre os peixes, né? A gente tem aqui no caso de Barcelos, que é um município do estado do Amazonas, onde existe ali a prática da pesca esportiva, né? Existe um período também do ano onde ocorre essa prática da pesca esportiva, onde principalmente turistas vão para essa região para realizar essa pesca, né? A espécie que é mais cobiçada na pesca esportiva é o tucunaré, né? E aí a gente tem a representação de um bodó, né, que também pode ser realizado ali nessa pesca esportiva, mas Barcelos ele é bem conhecido por realizar essa prática, né? Existem ali várias ilhas presentes nesse município, né? Então, geralmente é para lá que as pessoas vão para realizar essa prática, tá bom? Existe toda uma organização para que ela aconteça também. Além disso, vamos observar uma outra espécie bem interessante da região amazônica, que é o pirarucu, né? Então a gente observa aqui o pirarucu passando pelo aquário e ele é considerado aqui o gigante dos rios. O seu nome ele tem um significado, né? Pira vem de peixe e urucum vermelho, porque se a gente observar, ele vai já passar novamente, a parte principalmente da sua cauda, ela é mais avermelhada. Olha só, né? Ele apresenta essas tonalidades em vermelho, por isso que ele tem esse nome. E aí ele pode ser um peixe bem grande, ó. Ele pode atingir até 2 metros de comprimento e ter até 200 quilos de peso, né? Então ele pode ser muito grande e muito pesado também. E lá em Fonte Boa, né, existe a festa do pirarucu, né? Fonte Boa, município do estado do Amazonas, né? Então aqui a gente observa esse peixe.
bem interessante, né? Tem várias curiosidades sobre ele também, principalmente no processo de reprodução, né? O macho, né, ele vai ali ajeitar todo aquele espaço para que ele consiga conquistar sua fêmea. No momento de reprodução, essa parte fica mais avermelhada ainda para ele conseguir chamar a atenção dessa fêmea. Ele vai proteger aqueles ovos, né? A fêmea fica perto ali daquele ninho onde estão os ovos e o macho fica percorrendo ali ao redor, né? Então tem curiosidades bem legais sobre o pirarucu. Um outro peixe também é o tucunaré, né, que é considerado ali o peixe colorido. Ele é muito valorizado na pesca esportiva, né, como eu falei anteriormente, lá em Barcelos é o peixe mais cobiçado ali na pesca. Ele tem hábitos diurnos, ele pode chegar a 30 centímetros ou mais de 1 metro de comprimento total. E uma característica bem importante é que ele é carnívoro, né? Ele vai se alimentar principalmente de peixes e camarões, né? Essa espécie, quando ela observa ali uma presa, geralmente ela vai atrás até conseguir consumir, né, aquela presa, né? Então ele é bem focado ali no processo de predação. Vamos observar agora os peixes abissais, que são de formas estranhas, com dentes grandes e bocas enormes, e olhos telescópios, grandes e salientes. Vivem abaixo de 3.000 metros, a temperatura de 0 grau, sob grande pressão. Né? Então a gente observou essa imagem que representa para a gente um peixe-diabo negro, o nome popular dele. Então ele apresenta características para chamar a atenção da sua presa ou da sua fêmea. Né? Ele vai ter uma certa luminosidade, né? Ele vai ter toxicidade. Quando ele morde a presa, ele tem substâncias tóxicas para que aquela presa morra e ele consiga consumir, né? Entre outros fatores também que faz com que ele consiga sobreviver em grandes profundidades, tá bom? Então, conhecemos aí sobre o grupo dos peixes, essa foi a nossa aula.